A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Hoje é um dia muito especial para nós, porque exatamente no dia 14 de novembro de 2014, nós iniciamos o programa Espiritismo está no ar. Portanto, completamos hoje 10 anos de trabalho de divulgação da Boa Nova, através do rádio e também pelo YouTube. Nossos sinceros agradecimentos a todos os nossos queridos irmãos que durante uma década interajam conosco, deixando seus comentários e grande parte dizendo que gosta muito do nosso programa. Que Deus abençoe a todos. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, Pedrosa, eu te agradeço pela oportunidade de participar do programa O Espiritismo está no ar. Junto com você, vamos estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Boa noite a você, a todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre a missão do apóstolo Paulo. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu irmão, minha irmã, como estiveres, Deus te guarde. Como penses, Deus te use. Onde te encontre, Deus te ilumine. Com quem estejas, Deus te guie. No que fizeres, Deus te ampare. Em todos os teus passos, Deus te abençoe. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a missão de Paulo de Tarso. Não foi nada fácil, não? Depois de uma temporada na Arábia e do regresso a Damasco, está em Gálatas 1:17, onde ele já prega, também em Atos dos Apóstolos, sobe ele a Jerusalém pelo ano 39, de onde é reconduzido a Antioquia por Barnabé, com o qual ensina. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 26 e 27. A missão de Paulo pode ser resumida em 3 palavras: fé, esperança e caridade, como está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, né? Agora, portanto, permanece a fé, a esperança e a caridade, essas 3 coisas. A maior delas, porém, é a caridade. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É o maior poema de amor, né, que a humanidade já se ouvira. A fé é uma posse antecipada do que se espera, no meio de demonstrar as realidades que não se veem. E para demonstrá-la, discorreu longamente sobre todas as coisas maravilhosas que os hebreus haviam aceitado, pelo puro e singular testemunho da fé.
Ancorava-se fé na retidão dos homens, pois o justo vive pela sua fé, sustentando-se nela, confiante nela. Não, contudo, uma fé passiva, de braços cruzados, nem uma fé apoiada, simplesmente nos velhos preceitos da lei de Moisés. A fé precisava ser ativa, construtiva, fraterna, atuante, fortalecida na esperança, dinamizada na caridade. É que nós falamos na doutrina espírita, né? Tem que ser uma fé sólida, racional. A esperança em Paulo está intimamente ligada à fé, que por sua vez vem do testemunho daqueles que viram e falaram com o ser oficialmente morto. A ressurreição do Cristo é o seu argumento decisivo em relação à esperança. Na estrada de Damasco ele viu o Cristo vivo e recoberto de luz, depois de estar oficialmente morto há vários anos. Como nós já falamos também sobre outros seguidores de Jesus, Paulo de Tarso não teve a oportunidade de conviver com Jesus enquanto Cristo estava aqui entre nós, né? Ele é lá de Tarso, uma cidade grega. Jesus foi condenado em Jerusalém. Nessa época, Paulo de Tarso não estudava em Jerusalém. Paulo é um pouco mais jovem do que o Cristo. Estou dizendo naquele mesmo período, né, de encarnações. Ele nasceu depois de Jesus, não muito mais novo, mas uns 5, 6 anos mais jovem, né? Ele não teve contato físico com o Cristo. Ele apenas vê Jesus quando Jesus lhe aparece às portas da cidade de Damasco. Dessa forma, para Paulo, a descoberta mais retumbante foi que o ser não morre para sempre, que existe uma grandeza na imortalidade e existe de outro corpo leve e luminoso que permite a sobrevivência do espírito, de que há um reino de glórias e alegrias à espera de cada um de nós, de que é preciso aceitar a leve tribulação do momento em que passa. Com ele, afirmava em troca de um enorme caudal de glória eterna. A fé e esperança, porém, embora pessoais e muitas vezes incomunicáveis, intransferíveis por simples tradição, não seriam conquistas inativas, estáticas e infrutíferas. Na dinâmica do amor, convertido na caridade, elas poderiam expandir-se, acendendo em outros corações o fogo sagrado da esperança primeiro, para só mais tarde chegar à terceira irmã, a fé, como um retorno sobre si mesma. A fé e o amor devem contemplar o futuro com um olhar de confiança e, portanto, da esperança. A fé unida à esperança pode ser apenas egoísmo, mas a esperança e o amor podem não ser suficiente para constituir a fé. Nesse caso, a felicidade seria apenas uma hipótese. É preciso as três, como acentuou Paulo, e todos aspirassem às três, mas a maior delas, indubitavelmente, é o amor, né? Fica claro assim porque um dos mais belos textos de sua autoria é o capítulo 13 da primeira Epístola aos Coríntios, que versa sobre a caridade e o amor, assim como o capítulo 11, Epístola aos Hebreus, que trata apenas da fé. Não nos esqueçamos, contudo, de que, balanceado as duas em sua mente privilegiada, ele conclui que o amor ainda é mais importante do que a própria fé, especialmente a dinâmica do amor, que se expressa na caridade no serviço ao próximo, a tônica do pensamento de Jesus. Muitos religiosos se prendem apenas à fé, e Paulo de Tarso, ele deixou essa contribuição da fé, principalmente uma carta escrita aos Romanos, né, quando ele fala que o homem viverá pela fé. Importante ter fé, mas se não tiver caridade não serve para nada, né? Mostrando que o amor ainda é superior à fé, por incrível que pareça. E Jesus deixa claro: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo está toda a lei e os profetas. Fazei ao vosso próximo o que quereis que esse também vos faça, que aí está contido toda a lei e os profetas. Lei de quê? De amor. Então, o número 1 é o amor. Não adianta você ter uma fé morredora, né? Uma fé racional, lógica e tudo mais. Mas que adianta se você tem fé em Deus, você tem fé na vida, mas você não ama seu semelhante. Você não tem o mínimo sentimento, né, de compaixão, de carinho por aqueles que estão ao seu redor.
não serve para nada, né? Isso não soma. A fé ela é importante, mas ela tem que estar associada ao amor. Tanto é que ele deixa claro, das 3 virtudes, hoje permanece a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas é o amor. A fé foi, sem dúvida, o instrumento que garantiu Paulo a força moral para vencer as vicissitudes da vida. Todavia, soube compreender que somente o amor faz o homem elevar-se aos píncaros da felicidade verdadeira. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da fé. Quando nós falamos caridade, nós estamos referindo ao amor, porque a caridade nada mais é do que o amor em ação. Todas as vezes que você observar essa palavra caridade e for interpretá-la, na verdade a caridade é o amor que está agindo, é o amor em ação. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independe de qualquer crença em particular. Nós sabemos que a caridade não tem fronteira, não tem sexo, não tem raça, não tem etnia. Você pode ser caridoso até pelo pensamento, né? E deve, inclusive. Quando você não tem condições materiais para auxiliar uma pessoa, você faz uma prece por ele e envia pensamentos equilibrados, desejando o melhor, né, para que ele se reerga. Isto é caridade. Existem muitas facetas da caridade. Não é só no sentido de doar algo palpável, não. Doar afeto, doar os ouvidos, muitas vezes que as pessoas precisam, né, para desabafar, falar dos seus problemas, para esvaziar-se. Isso é um ato de caridade. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo, ou seja, para com todos. Foi o que o Cristo nos chama a atenção, né? O trabalho constante do amor incondicional, do amor ao próximo. Paulo estava convencido que na estrada de Damasco o Senhor o encarregara de levar o evangelho aos povos gentílicos. Entretanto, compreendia que os judeus, seus irmãos de raça, deveriam também conhecer a mensagem de Jesus. Segundo relata Atos dos Apóstolos, sua prática usual era ir primeiro à sinagoga local, Gálatas capítulo 2, versículos de 7 a 9. No entanto, indica que sua atividade era, de maneira manifesta, dirigida aos gentios. Nas suas viagens, visitou a maioria dos centros urbanos de destaque do mundo antigo, como os da Grécia, da Ásia Menor, além de Roma e Espanha. Nas suas viagens, visitou a maioria dos centros urbanos de destaque do mundo antigo, como os da Grécia, da Ásia Menor, além de Roma e Espanha. Passou por muitas atribulações, mas de espírito inquebrantável, conseguiu levar o evangelho a inúmeros corações sequiosos de paz e de esclarecimento. Por onde passava, fundou igrejas ou núcleos de estudo do evangelho. Os convertidos do cristianismo e seguidores de Paulo eram, em geral, escravos do Império Romano. A sua oratória exuberante atraía também romanos cultos, pertencentes à classe alta. Alguns eram claramente pessoas influentes, do tipo que levava litígios pessoais aos tribunais de justiça e que podiam se permitir fazer doações para as boas causas. Os companheiros de trabalho de Paulo desfrutavam também do estilo de vida tipicamente móvel das classes mais altas. Na ausência das igrejas instaladas em prédios, a comunidade cristã dependia da generosidade de seus membros mais ricos para fornecer instalações para o culto coletivo e hospitalidade para pregadores ambulantes. Ao mesmo tempo, Paulo tinha a convicção de que o evangelho transcendia as barreiras de raça, sexo e classe e insistia na igualdade de todos os crentes. A missão apostólica propriamente dita tem início em Antioquia, entre os anos de 45 e 49. Paulo e Barnabé, seguidos do jovem João Marcos, autor do segundo evangelho, partem para propagar a boa nova em terras distantes. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 25.
De Antioquia vai a Chipre e Salamina, daí seguem até Pafos, onde encontram um mago, falso profeta, chamado Bar Jesus, ou Elimas, que tudo fez para impedir o procônsul Sérgio Paulo de ouvir a pregação de Paulo e Barnabé. Paulo, entretanto, neutralizou a ação de Elimas, de forma que o procônsul ficou maravilhado pela doutrina do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 4 a 12. De Pafos alcançam Perge, da Panfilha. João Marcos se separa do grupo, retornando a Jerusalém. Paulo e Barnabé saem de Perge e chegam a Antioquia da Psídia. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 13 e 14. Nesta localidade, os apóstolos atraíam grande multidão para ouvi-los. Entretanto, os judeus encheram-se de inveja e promoveram acirrada perseguição, obrigando Paulo e Barnabé a seguirem viagem para Icônio. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 44 a 52. Em Icônio, os dois mensageiros do Evangelho sofrem ultrajes e apedrejamentos por parte dos membros da sinagoga, enciumados da boa receptividade dos judeus e gregos, que se maravilharam com os ensinos de Jesus. Paulo e Barnabé fogem então para Listra e Derbe, cidades da Licaônia. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos de 1 a 7. Devido à boa recepção dos povos pagãos, o apóstolo começa a usar o seu nome grego, Paulo, de preferência ao nome judaico Saulo, e é também então que ele suplanta seu companheiro Barnabé em razão da sua preponderância na pregação. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 12. Retornando a Antioquia, levanta-se ali a primeira controvérsia entre os cristãos procedentes de Jerusalém e ainda preso às tradições do judaísmo, que pretendiam impor a observância da lei mosaica aos cristãos convertidos, provenientes do paganismo. Os cristãos de Antioquia decidem então enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém para discutir o assunto com os apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 2. Assim, 14 anos após a sua conversão, Gálatas, capítulo 2, versículo 1, em 49, volta Paulo a Jerusalém para participar de um concílio apostólico, onde seria aceito como apóstolo, com missão junto aos gentios, oficialmente reconhecida. Gálatas, capítulo 2, versículo 2. Reuniram-se Pedro, Tiago e seus colaboradores, constituindo o chamado Assembleia ou Concílio de Jerusalém. Nesse concílio ficou determinado que os cristãos de origem gentílica ou judaica teriam total liberdade para seguir ou não os rituais disciplinares impostos pela lei mosaica, evitando, porém, manifestações idólatras. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de 1 a 30. Esta viagem ocorreu possivelmente entre os anos 50 e 52. Paulo se encontrava em Antioquia. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 30 a 35, em companhia do apóstolo Barnabé, do evangelista João Marcos e de mais 2 amigos, Silas, cristão da igreja de Antioquia, e Timóteo, discípulo da igreja de Listra, Licaônia, que seriam seus companheiros de viagem, uma vez que Barnabé e Marcos foram pregar em Chipre. Os 3 viajantes, Paulo, Silas e Timóteo, por onde passavam, fundavam igrejas, confirmadas na fé e crescidas em número, de dia a dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 4 e 5. Mais tarde, os 3 atravessaram a Frígia, indo até Listra e Icônio. Seguiram para o norte, passando pela região da Galácia, Troade, Filipos, Anfípolis, Bereia, chegando à Ásia Menor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 6 a 10. Em Troade, Paulo teve uma visão de um macedônio que pedia-lhe auxílio. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 9 e 10. Ao acordar, seguiu viagem para a Macedônia, que até a sua principal cidade,
Filipos, uma colônia romana. Aí Paulo libertou uma mulher que praticava a arte da adivinhação, subjugada por um espírito malévolo. A libertação espiritual da médium, porém, provocou ira nos que se beneficiam das consultas mediúnicas. Assim, aprisionaram Paulo e Silas, levando-os à presença dos magistrados, sob a alegação que eles estavam perturbando a ordem imposta pelos romanos, relacionada às pregações religiosas. Os 2 discípulos sofreram graves agressões físicas, inclusive uma surra de vara, antes de serem jogados na prisão, com os pés amarrados a um cepo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 16 a 24. À noite, Paulo e Silas puseram-se a orar dentro da prisão. De repente, sobreveio um terremoto de tal intensidade que abalou os alicerces do cárcere, e imediatamente abriram-se todas as portas e os grilhões se soltaram, libertando-os. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 25 a 40. Saindo de Filipos, partiram para Tessalônica, atravessando Anfípolis e Apolônia. Por 3 sábados seguidos, pregou na sinagoga tessalonicense, explicando que Jesus era o Messias aguardado. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 1 a 4. Na opinião dos judeus, ficou então dividida, ocorrendo conflitos que obrigaram Paulo e Silas a partirem para Bereia, onde foram bem recebidos. No entanto, os convertidos de Bereia providenciaram a partida dos 2 para Atenas, uma vez que os judeus enfurecidos da Tessalônica haviam seguido Paulo e Silas para prendê-los. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 10 a 14. O sonho de Paulo era pregar em Atenas, terra dos filósofos e de homens cultos. A sua pregação no Areópago, no entanto, a despeito de fervorosa e bela, não mereceu a devida atenção dos intelectuais, vaidosos e superficiais, que zombaram das sinceras convicções do pregador do Cristo, especialmente quando este abordou a questão da ressurreição. Raros como Dionísio, o Areopagita, membro do tribunal juiz, e uma mulher por nome Dâmaris, ouviram e aceitaram as ideias expostas por Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 15 a 34. O contato de Paulo com os atenienses no Areópago apresenta lição interessante aos discípulos novos. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor, se sua palavra se detivesse no quadro filosófico das principais exposições. Atenas reverenciá-lo-ia, então, por sábio. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida, além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmamento à lei de responsabilidade para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso escarninho dos admiradores de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Saindo de Atenas, Paulo foi para Corinto, onde conheceu o casal Áquila e Priscila, judeus recém-chegados da Itália. Ficou quase 2 anos em Corinto, pregando na sinagoga e dedicando-se à fabricação de tendas. Muitos se converteram ao cristianismo e aceitaram Jesus como o Messias. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 1 a 4. Em Corinto, ele escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses. Sendo continuamente hostilizado por alguns judeus, regressa a Antioquia, acompanhado até Éfeso por Áquila e Priscila. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 19 a 22, permanecendo algum tempo em Cesareia.
A terceira viagem de Paulo. Esta viagem aconteceu no período de 53 a 58 da nossa era. Começa em Antioquia e termina em Jerusalém. De Antioquia, Paulo viaja para Éfeso. Por 2 anos, anda por toda a Ásia Menor, anunciando o Evangelho, fundando inúmeras igrejas e promovendo a conversão de inúmeros gentios. Os seus companheiros de viagem, apoio imprescindível na difusão do cristianismo, foram Timóteo, não um dos 12 apóstolos, e Erasto, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de 1 a 22. Nesse período, escreve as cartas aos Gálatas e a primeira aos Coríntios. Retorna a Éfeso, onde fica algum tempo com João, o evangelista. O progresso do cristianismo em Éfeso produziu um descréscimo no movimento comercial e religioso do célebre santuário de Artemisa ou Diana, ali existente. Tal situação provocou um motim encabeçado pelos ouvires e negociantes devocionais, obrigando Paulo a abandonar a cidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 23 a 41. Seguiu então para a Macedônia e Acaia, acompanhado por alguns discípulos, Sócrates, Aristarco, segundo Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 21 a 40 e capítulo 20, versículo de 1 a 6. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Sugestões. Se nos imaginarmos carregando chumbo, arrastaremos os pés em vez de os movimentar. Se julgarmos que nossos braços doem, assim os sentiremos como se estivessem realmente machucados. Por outro lado, se os pés e mãos estiverem efetivamente prejudicados por algum trauma ou questão de saúde, e se nos convencermos de que estão robustos e livres, poderemos manejá-los de forma surpreendente. Sugestões. Esse é o poder das sugestões. Elas vagam daqui para ali e nos invadem a emotividade, principalmente através do olhar e da audição, em todas as províncias da atividade humana, chamando-nos a atenção. Razoável considerar, contudo, que a mais poderosa de todas elas, a que virá em último lugar, antes de toda influência, é a autossugestão. A autossugestão assume importância para nós de vez que, se recolhemos a ideia que nos alcança, nessa ou naquela ordem de assuntos, passamos de imediato a valorizá-la e até a supervalorizá-la com os recursos de nossa imaginação. Daí em diante, é impossível estimar até que ponto lhe suportaremos a atração e a influência. Estamos falando dos pensamentos em forma de sugestões que nos surgem constantemente. É importante selecionar as opiniões, os juízos, as lembranças, os temas que nos chegam pelas conversas, leituras e entretenimentos. Cada inteligência é um centro de ação atuante e fermentativa na coletividade. Se não aprendemos a usar o crivo da razão para reter o bem e alijar o mal, somos suscetíveis de nos tornarmos joguetes da perturbação e das trevas sem perceber. Notemos, por exemplo, o que acontece com nossa mente quando gastamos sem perceber 10, 15 minutos apenas alimentando a curiosidade numa rede social com seus vídeos curtos e chamativos. O que aqueles conteúdos fazem em nosso íntimo? O que despertam? O que sugestionam? Talvez possamos dizer, mas eu posso escolher em minha mente o que é bom para mim e o que não é. Não é tão simples assim. Depois que o lixo entrou, imaginemos o trabalho que dará a sua retirada. A mente é mais complexa do que imaginamos. É importante trabalhar na seleção prévia, sem nos permitirmos cair nas malhas de ambientes que naturalmente são mais prejudiciais do que saudáveis. E quando percebermos algum pensamento indesejado, algum conteúdo mental que esteja nos fazendo mal, é hora de assumir o leme. Somos a única autoridade capaz de permitir ou não o trânsito desse ou daquele pensamento nas vias da própria alma. É importante substituir as ideias perniciosas
por outras renovadoras. Inundando a mente com bons pensamentos, não haverá espaço para aqueles inconvenientes. Procuremos nos autossugerir todos os dias. Digamos de antemão o que queremos para nosso dia, como será nossa postura, como iremos enfrentar as adversidades. Percebamos com mais clareza os conteúdos mentais que são nossos e os que não são. Afirmemos que somos felizes sempre que possível. Afirmemos que somos capazes, que somos filhos do amor, em processo de educação. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, mais uma vez suplicamos, Senhor, o vosso amparo, a vossa fortaleza moral, para que prossigamos na nossa luta diária, passando por percalços necessários aos nossos aprendizados enquanto encarnados. Mas, Senhor, fortaleça-nos na fé, na esperança, em dias melhores. Que sua paz esteja com todos, que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Te agradeço, Pedrosa, mais uma vez pela oportunidade de participar do programa O Espiritismo está no ar junto com você. Estamos estudando e aprendendo juntos e continuaremos assim com as bênçãos de Jesus. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, que Jesus sempre nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.